Que estamos aqui reunidos mais uma vez nessa manhã de hoje, nesse espaço tão aconchegante, tanta serenidade que é a casa de Joana de Anjos. E muito bom a nossa escolha antes de começarmos o final de semana, que procurando, né, paz e serenidade. Vamos ler uma mensagem da mentora Joana de Anjos do livro Vida Feliz. Ser gentil e bondoso sem te tornar servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra enriquece um homem de valores espirituais, que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos de humildade e os expoentes mais belos da revolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Deus, Pai, Mestre Jesus, querida Joana de Anjos, agradecemos por tantas oportunidades que recebemos. Agradecemos pelo nosso bem maior, a família, a saúde, o trabalho, os amigos. Enfim, tudo que nos fortalece na nossa jornada, na nossa caminhada. Espírito Mestre Jesus, todos nós, abra nossos corações e mente para que possamos entender, conhecer, compreender e seguir os nossos ensinamentos. Que assim seja. Hoje conosco o nosso irmão Nelson Tavares. Ele veio de longe, de Portugal, da Ilha da Madeira. Ele é do Centro Cultural Espírita Funchal. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Primeiro, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém é marinheiro de primeira viagem? Está aqui pela primeira vez? Aliás, além dos meus convidados, que eu sei que tem convidados aqui que eu trouxe. E de segunda vez? Tem alguém aqui que está de segunda vez na casa? Eu vou levantar um dedo, porque a minha é a segunda vez. Segunda vez também. Eu estive aqui faz uns 6 meses, mais ou menos. Já faz 6 meses. Parece que não passa rápido, né? Estive aqui uns 6 meses atrás, mais ou menos. E é uma alegria estar aqui de volta, retornando, falando com vocês, trazendo um tema hoje, um tema muito bom, um tema muito gostoso, um tema ótimo, que é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 489 a 521. Kardec perguntou bastante sobre essa história de anjo da guarda, espírito protetor, espíritos simpáticos, familiares, afins. Sabe que Kardec pergunta e pergunta de novo, né? Que é ótimo, que tira todas as dúvidas. Às vezes até é um pouquinho chato, mas é bom que seja chato, que a gente tem mais informações assim, a espiritualidade passa para nós ainda mais conhecimento. Esse entendimento um pouco além, mas muito similar da história do anjo da guarda que nós conhecemos, muitos de nós que viemos de outras religiões e temos entendimento daquela figura simbólica e tão bonita do anjo da guarda, no desenho animado, né? O anjinho, tem na nuvem, com aquela auréolazinha assim bonita, né? Então Kardec vai mais profundo, nos explica mais, nos dá mais profundidade nesse entendimento, nessas divisões, para que a gente possa hoje aqui falar um pouquinho desse tema tão gostoso. Estava aqui com a nossa amiga falando hoje, antes de chegar aqui, quando a gente chegou, que é um tema bom de falar. Semana passada eu tive um desafio para falar sobre uma outra casa aqui no Rio de Janeiro, que foi loucura e suicídio, que é um tema mais pesado, né? Um tema mais difícil de falar. Então que bom que a gente está aqui agora reunidos. Deixa eu me apresentar, estou aqui falando sem parar. Vamos lá. Meu nome é Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Ilha da Madeira, para quem não conhece, fala assim, Ilha da Madeira, onde é que é isso? É a ilha do Cristiano Ronaldo. Aí todo mundo sabe o que é, tem um sorrisinho lá no cara. É exatamente, é lá que o Cristiano Ronaldo nasceu. Então, quando o pessoal está perdido, eu falo a ilha do Cristiano Ronaldo e todo mundo sabe onde é que é.
gente está mais próximo de Marrocos do que Portugal continental, é na costa africana, olhando no mapa, a gente está ao lado da costa africana do lado esquerdo. Então lá é mais quente, é mais parecido com o Rio de Janeiro, o clima, a vegetação, tudo um pouco diferente. Muito bem. Vamos lá? Vamos começar então. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar junto de vocês, para a gente falar um pouco de Jesus, um pouco do doutrina espírita e aprender um pouco mais com esse tema tão bonito e tão gostoso que é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou afins. Para começar, eu quero dar aqui o destaque que Kardec nos traz, que a espiritualidade nos traz quando fala sobre anjo da guarda. Anjo da guarda dá a seguinte definição. Como um pai que nos guia, que protege, que dá conselhos, que consola e que encoraja. Olha que bonito essa história do anjo da guarda, lembrando que são espíritos elevados, num outro patamar, num outro nível, que estão preparados e têm um encargo, têm a missão, atenção, a missão de cuidar de nós. Então a gente esquece, a gente não dá valor, a gente muitas vezes passa batido, mas a importância que todos nós temos sim um anjo da guarda. E a missão dele é estar conosco o tempo inteiro, desde o nosso nascimento até o desencarne. Melhor dizendo, muitas vezes ele já está conosco no planejamento reencarnatório. Muitas vezes ele já está conosco em toda essa preparação, e não só nessa encarnação. Por vezes ele já é o nosso anjo da guarda em outras encarnações. Muitas vezes se repete, está conosco nessa caminhada, o tempo inteiro ao nosso lado, nos encorajando, nos dando essa sustentação, esse apoio. E o importante, penso eu, numa reflexão como essa que a gente vai fazer hoje, não é só para saber, porque saber a gente sabe que a maioria de nós já leu o Livro dos Espíritos, já conhece mais ou menos. Mas o que eu quero suscitar, provocar, estimular é o seguinte: é a gente afinar essa relação. Relação essa muitas vezes que a gente esquece, que muitas vezes nós nos distanciamos dos nossos espíritos protetores, esquecemos da história do anjo da guarda, fica na lembrança, lá na canção, na oração, quando a gente era criança e talvez tinha um contato maior. E às vezes com as atribulações da vida, com a correria, muitas vezes as histórias tristes, a gente vai perdendo esperança, vai se distanciando, vai perdendo a fé, principalmente a questão da fé. E eu vou muito na questão do sentimento, porque a maioria de nós aqui, acredito, isso é um processo muito individual, mas a maioria de nós, se a gente for lá atrás e resgatar e buscar a nossa história, muito provavelmente, em um momento de dor, de sofrimento ou de maior alegria, nós tivemos acesso a esse sentimento, essa acolhida, a esse abraço. Às vezes as pessoas registram um cheiro, às vezes aqui atrás dá aquela arrepiada aqui no cangote, sabe, gostosa. Mas a gente esquece também, tá? Muito fácil esquecer. Por isso que é importante, eu vou até compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu essa semana. Uma paciente minha, eu sou psicólogo, uma paciente minha estava numa crise muito complicada e eu estava tentando estimular ela, encorajar exatamente para ela ir em contato com esse anjo da guarda, com o espírito protetor, com a espiritualidade de luz que está sempre cercando ela. Ela é espírita também, enfim, vou aqui resumir a história. E alguns meses atrás, coisa de um ano, eu lembro exatamente dela descrevendo para mim um sentimento, uma lembrança com a avó e um cheiro que estava presente no local e que tocou ela, emocionou ela demais e quebrou aquele ciclo, aquele momento daquela dificuldade que ela estava enfrentando. E olha que interessante, porque ela me contou isso quase um ano atrás, com muita emoção, uma lembrança muito positiva, exatamente essa quebrada de ciclo. E agora, nessa semana passada, nesse momento que estava acontecendo, eu estava tentando lembrar ela desse momento. Para quê? Para ela voltar lá atrás e fazer esse link. Mas o que estava acontecendo? Ela estava com tanta dificuldade, com aquela névoa tão complicada naquele momento da vida dela, que ela não conseguia acessar aquele sentimento, ela não conseguia se conectar com a espiritualidade de luz, com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor, os espíritos protetores
que, vou relembrar, estão sempre ao nosso redor, que a gente enxergue ou não, que a gente queira ou não queira. A história da missão é o seguinte: querendo ou não querendo, é a missão deles. Qual é a missão deles? Somos nós. A missão deles somos nós. Sabe aquela história? Nós temos provas, temos expiação a cumprir, e a vida vai se encaminhando, e a vida vai nos apresentando a oportunidade de provar, expiar, etc. e tal. Ótimo, maravilha. Essa é a nossa missão, a nossa caminhada, o nosso planejamento encarnatório. Agora, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, dos protetores desse padrão, desse patamar, nós somos a missão dele. E aí que vem a pergunta mais importante. É o seguinte: eles estão fechados conosco, e nós? Estamos fechados com eles ou não? Isso é importante a gente questionar. Ou será que a gente vai se afastando? Ou a gente vai esquecendo? Como é que nós vamos nos relacionando com o nosso mentor, com os espíritos guardiões? Porque é o seguinte, olha só, importante a gente aqui pensar e refletir. A vida vai ter as suas dificuldades, vai ter os seus problemas, vai ter os seus desafios para todos nós. A diferença aqui, a proposta é nos conectar com o alto, com o bom, com o bem, com essa espiritualidade de luz. Para quê? Para isentar de problema, de dificuldade? Não vai isentar, vai continuar existindo. Mas se conectando com o alto é que a gente vai ter, talvez, mais tranquilidade para lidar com os problemas, mais força para enfrentar todas as dificuldades, os desafios que se apresentam na vida de todos nós. Então, o importante da gente trabalhar e ter esse conhecimento aqui é para quê? Para afinizar mais, dar sempre para juntar, para estar mais próximo, para desembaçar um pouco, às vezes, essas nuvens que aparecem na nossa frente, ou nós mesmos criamos essas nuvens, que dificulta esse contato, essa relação. Como é que faz isso, Nelson? Como é que eu desembaço aqui, às vezes, isso tudo está embaçado? Sabe como é que faz? Diariamente, com as nossas escolhas. Como é que é? Com as vibrações, com os campos energéticos que nós entramos e saímos o tempo inteiro, para o alto, para baixo, para um lado e para o outro. Vou dar um exemplo aqui, vamos para os exemplos que é mais fácil para a gente pensar no dia a dia. Estamos aqui 10 e pouca da manhã, no centro espírita, né? Nesse ambiente aqui que, pronto, eu vou falar a minha percepção, essa tranquilidade, esse abraço, essa coisa mais leve, quando a gente passa aqui da porta, né? Vem aqui da correria, aqui de Copacabana, está na agitação, às vezes entra esbaforido, no calor, aí parece que a coisa está, né, um peso que saiu, aí senta na cadeira, 5 minutinhos, fica mais tranquilo. Por quê? Porque esse ambiente aqui tem todos esses espíritos de luz que dão essa leveza, e de alguma forma uns registram mais, outros registram menos. Então essa escolha que nós fizemos para estar aqui agora, nesse momento, essa 1 hora reunidos, é uma escolha de se conectar com o alto, com essa espiritualidade de luz que está aqui, permitir desembaçar, essa história do desembaçar. Ou então a gente poderia estar em casa e ligar a TV, não sei o que está passando na região da TV agora, que eu não sei nem qual é a notícia, eu sei que está escorrendo sangue pela televisão, que vai ter desgraça, que vai ter notícia ruim, e naturalmente a gente vai se conectando, prestando atenção ou não prestando atenção. É o campo vibratório que vai embaçando ainda mais, que vai colocando um patamar abaixo. E vamos lembrar sempre do nosso anjo da guarda, esses espíritos protetores que a gente está falando, estão sempre num patamar acima. Então o que a gente pode fazer? É se esforçar um pouquinho para subir esse patamar. Ter atenção ao que a gente consome. O nosso consumo é diário. Consumo é diário. O tempo inteiro a gente está consumindo alguma coisa, está se conectando com algum tipo de vibração. Com pessoas diferentes, com ambientes diferentes, com programações diferentes. Como eu falei, quer ver televisão? Veja televisão. Mas tenta achar uma série bonita. Tem agora a série do The Chosen, para quem nunca viu. Vejam lá que vocês vão chorar. Eu chorei que nem uma criança com fome. Porque é mesmo de tocar o coração. É a televisão igual, mas é uma série. Como é que os escolhidos? Como é que se fala? Os escolhidos, né? Mas aqui está
Os escolhidos. The Chosen, os escolhidos. Retrata um pouco da história do Cristo. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas é de uma beleza. E dessa forma, a gente vai elevando um pouquinho a nossa vibração, o nosso pensamento. E quando a gente liga lá o RJTV, coitado, falando mal aqui do RJTV, a gente vai abaixando um pouquinho. Ah, Nelson, então é para me isolar do mundo, não é para eu ver mais televisão e notícia. Veja, mas atenção, se conecte o mínimo possível. Veja o que é interessante para vocês. Eu sempre comento e vou repetir aqui. Como é que o Nelson vê jornal? Vou contar. Eu vejo 2 jornais todos os dias em Portugal, né? Que é o Jornal da Noite, que é o equivalente ao Jornal Nacional daqui, e o Jornal Local da Madeira, que é como se fosse o RJTV daqui. É um jornal que tem as notícias locais. Só que eu não vejo ao vivo, e vou explicar por quê. Porque ao vivo eu vou parar ali, ficar 1 hora, 1h30, não sei, parado no jornal e me conectando com um monte de coisa que eu sei que não vai ser legal. Eu vejo o jornal depois, ali na box, né? Só vou lendo embaixo a letrinha e passo para frente e falo, opa, essa notícia é legal. Aí paro ali, assisto, passo e vejo que é legal. Por quê? Porque eu quero aproveitar o meu tempo e fazer algo melhor na minha vida, me conectar com algo melhor. Por exemplo, são pequenas escolhas que a gente está, a atenção aqui, a chamada de atenção, a gente está atento com as nossas conexões. Naquele ambiente que a gente entra, que nem aqui eu falei, né? Aqui é um ambiente tranquilo, leve, porque a maioria das pessoas tem essa percepção. Também tem aqueles ambientes que a gente entra e parece que está pesado demais. Nossa, fiquei ali meia horinha, saí com peso nas costas, uma coisa, um cansaço. Aquela pessoa tão me drenou. Sabe como é que é? É bom que quando eu vejo vocês, eu só vejo uma carinha assim, ó. Sei bem o que ele está falando. Lembra na hora aquela fulana, aquele espaço que eu tive lá. É mesmo assim, né? E é mesmo assim. Todos nós temos essa experiência, sendo mais médio ou menos médio, são as percepções extracorpóreas, das energias, das vibrações. E a atenção aqui é, façamos melhores escolhas, a termos vibracionais. Aí esse contato não é para fugir das pessoas, não é para fugir do ambiente. Vou dar um exemplo aqui sem querer falar mal. Ah, balada, boate, barzinho. Ah, Nelson, mas eu gosto do barzinho, eu gosto de dançar, adoro uma balada. Vai para a balada, mas ora mais. Veja mais The Chosen, vai mais ao centro espírita, dá uma equilibrada nisso aí. Porque é muito fácil entender, em termos vibracionais, quando a gente vai na balada, quem é que vai estar lá, encarnados e desencarnados? Quem está curtindo vibrações em bebida, em droga, em sexo, não só dança, talvez você vai estar na dança, mas você vai estar ali em volta daquele ambiente. Como você vai para um centro espírita, talvez você vai até no centro espírita para tomar uma água frutificada só, mas você vai estar em volta em outro tipo de ambiente. Então a atenção à entrada e à saída, os contatos com as pessoas, com os locais, isso tudo vai fazendo toda a diferença na nossa vida. E principalmente não é só aqui no centro espírita, uma vez por semana que a gente vem ou faz um curso e tem um contato, mas trazer, se possível, diariamente um contato com algo. Para quê? Não é para ganhar carteirinha de crachá de que eu sou bom espírita agora, porque eu estou lendo os livros todos, e aí eu vou ter um espaço especial lá no nosso lar. Não é para isso que a gente está falando. É para ter uma qualidade de vida melhor hoje, para ter mais estabilidade hoje, para amanhã ou depois, quando a vida nos dá uma rasteira e o chão sair, a gente está mais equilibrado, mais firme, mais estruturado, em mais contato com essa espiritualidade de luz, com o nosso mentor, com o anjo da guarda, o que é que seja, que vai nos ajudar nesse momento, nos dando a sustentação necessária para vivenciar estas provas que a gente necessita vivenciar. Então o desafio que eu quero propor nesse estudo aqui que a gente vai fazer, nesse conhecimento, é para quê? Para a gente sair daqui e pensar, poxa, será que não dá para fazer um esforcinho maior e acessar mais meu anjo da guarda? Será que eu não posso fazer melhores escolhas? Será que eu não posso dar um passinho a mais nessa direção, afinar o contato? Ele está sempre aí à nossa disposição e nós estamos à disposição dele. Reserva um tempinho, conversa.
Ah, Nelson, mas eu não escuto nada, porque a fulana lá no centro ela é médium, ela fala com o tom dela, ela escuta, ela conversa, e eu não tenho nada, eu sou médium tijolo. É o seguinte, preste atenção nos teus pensamentos. Vai conversar contigo sempre, porque nós acreditamos muitas vezes que o nosso pensamento não é nada mais do que o nosso anjo da guarda se manifestando e dizendo, vai direita ali, não, vai esquerda, não vai por aí que vai dar ruim. E vai nos chamando a atenção, nos ajudando a nos orientar. Como um pai que foi a evidência não, aqui como o livro dos Espíritas nos colocou, que vai nos orientando. Esse pai que não vai fazer o dever de casa para a gente, mas vai nos orientar. Porque muitas vezes a gente também tem uma relação com o nosso anjo da guarda, que é assim, né? Vou pedir para o anjo da guarda para ver se ele resolve o meu problema, né? Resolve aí, anjo, dá um jeito aí, que o negócio está complicado. Vamos lembrar sempre do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, trazendo um outro exemplo aqui da escola. Qual é o crescimento? Qual é o aprendizado se nós pais, com uma criança, fazemos o dever de casa para ele? Se na hora do exame lá na escola, a gente vai na escola e fala para a professora, não, meu filho hoje vai ficar em casa, deixa eu fazer a prova para ele aqui. Que nós pais, e eu vou colocar essa comparação com a espiritualidade de luz, que nos orienta, o nosso anjo da guarda, vai fazer o quê? Nos estimular, nos motivar, nos auxiliar nesse estudo e para fazer essas provas. Está ao nosso lado na hora do dever de casa, na hora da prova, da escola, que a gente está meio tremendo, está nervoso, está ansioso, o coração está batendo forte. Ele vai estar ao nosso lado, nos tranquilizando. É assim que a gente vai aprendendo, vivenciando as provas, as expiações, os desafios e os problemas das nossas vidas. Agora, esse negócio de problema, então, Nelson, como é que eu vou aprender com um problema? Atenção, às vezes, isso que nós chamamos de problema nada mais é do que estas provas que nós necessitamos vivenciar. Para quê? Para aprender, para evoluir. E muitas vezes a gente quer se livrar do problema. Acho que eu disse isso aqui até 6 meses atrás, né? Mas está no contexto de novo, vamos repetir. A gente quer se livrar do problema, aí a gente se livrou do problema. Mas que bom, me livrei, é o livramento da minha vida. Me livrei daquela fulana, daquela situação, agora sim minha vida vai andar para frente. Estava enterrado, né? Aquele era o problema. Aí passado algum tempo, não é que o problema volta de novo, numa outra pessoa, num outro momento, mas mais ou menos igual, muito parecido. Aí a gente olha para os céus e fala, meu Deus, achei que eu tinha me livrado do problema e o problema voltou. Claro que voltou, porque é um desafio que nós precisamos e não estamos enxergando, acreditando só no se livrar do problema, não encarando de frente, se questionando, o que eu tenho que aprender com esse problema / desafio que se apresenta na minha frente? Saindo do papel de vítima, a gente adora o papel de vítima também. Não, isso acontece comigo, que desgraça, etc e tal. O que a gente tem que aprender? O que a vida está nos mostrando com esse desafio ou com esse problema? Para o nosso aprendizado. A gente veio aqui para aprender, a gente não veio aqui só para gozar os prazeres da carne e olhar o relógio, opa, já está na hora do desencarne, deu, acabou, segue. A proposta aqui é sempre aprendizado, vivenciando todas as experiências na carne, de provas, expiações, os desafios, os problemas, como é que a gente queira eleger e dar um nome? Porque senão, te pergunto para todos nós, para que eu encarnei? Evoluir lá no mundo espiritual só. Eu preciso estar aqui, às vezes, com tantas adversidades, com tantos problemas, com tantas questões, com tantos conflitos, atritos, dentro do seio familiar, na sociedade, no trabalho, de tudo um pouco, tudo isso que nos incomoda, sabe? Tudo isso que nos incomoda, se a gente tiver um olhar de ver e prestar atenção, muitas vezes vai dizer não sobre a questão, mas sobre nós. Em que sentido? É isso que eu preciso aprender a ser mais tolerante, mais benevolente, mais indulgente. Não é isso que Cristo nos ensina? Esse é o grande desafio. Por quê?
Porque quando a gente está no centro espírita aqui, estudando, lendo, faz todo sentido. Não sei para você, mas para mim faz normalmente. Então a gente vai e fala assim, caramba, olha, assisti lá o Nelson, um palestrante e tal. E, poxa, é verdade. Gostei, faz sentido tudo isso, eu leio aqui, estou gostando, a mensagem do Cristo é mesmo que eu preciso na minha vida, me ajuda, assim um pouco. Agora, e para trazer isso, quando a gente sai desse meio? Porque acontece muito, né, gente? Sem querer julgar e olhar, mas às vezes a gente parece ter uma dupla personalidade, né? É o Nelson espírita e o Nelson fora do espiritismo. O desafio é o quê? Recarregar as baterias, aprender, ter o contato aqui com Cristo, com a doutrina que nos auxilia, nos consola, nos abraça, para quê? Para nos estruturar, nos dar força, para lidar com a fulaninha lá que nos tira do sério no trabalho, para lidar com aquele primo lá que eu nem aguenta a cara olhar ele só no Natal, e só de pensar agora que a gente está em março, que vai ter o Natal, já fico, ai meu Deus, vou ter que ver aquele fulano que não... não é? Eu só vejo os vizinhos das carinhas assim, não é o primo, mas é a cunhada, é o sogra, eu sei como é. Está todo mundo no seu desafio, mas de alguma forma está todo mundo passando por muitas questões similares. E por isso que vem espíritos de luz como a Joana de Ângeles, que nos traz ali um livro genérico, mas quando a gente lê, fala assim, caramba, Joana, está falando conosco, né? Parece que escreveu para mim, você está... Viu minha vida e escreveu o livro para mim, que bateu aqui, sabe? E bate mesmo, e é para bater, tá? Para quê? Para ver se a gente muda, dá uma chacoalhada. Como a amiga estava dizendo aqui na pouco, a gente só se mexe quando a água bate no bumbum. O convite de Joana de Anjos, para mim, é água no bumbum o tempo inteiro. Para não dizer que ela dá um chute na canela, uma pedrada às vezes, mas eu sei que é com amor. Que é aquele momento que nos chama a atenção, para quê? Para refletir, se questionar e repensar numa vida melhor. Que vida melhor é essa? Não, plano espiritual, porque quando desencarnar, esquece isso, isso é consequência natural de uma vivência hoje, encontrando a felicidade hoje. Nelson, mas o Cristo falou que a felicidade do meu reino não é nesse mundo, a felicidade não é nesse mundo. É verdade, um outro patamar. Mas hoje dá para ser mais feliz, hoje dá para doer menos. Eu acredito o seguinte, vou compartilhar com vocês. Se eu estou com uma dor nível 100 e eu conseguir baixar para nível 99, para mim já é uma alegria. Porque para quem tem sede, um pingo d'água faz toda a diferença. Então é entender a nossa vida hoje e perceber como é que Joana, como é que Jesus, como é que a doutrina espírita pode me auxiliar no meu processo íntimo. Não pensar amanhã quando desencarnar, isso é uma consequência natural do que? Da ação do hoje, da mudança no hoje. Que muitos de nós ainda temos aquela crença simbólica, alegórica, de acreditar que quando nós desencarnarmos vai ser como um passe de mágica, e aí a gente vira anjinho. Vai ser igualzinho que está aqui, com os mesmos problemas, com as mesmas questões, com os mesmos conflitos, só que sem a vestimenta física. Claro que a dinâmica muda. E a gente tem aqui a doutrina espírita que nos elucida e amplia esse horizonte, esse entendimento, principalmente com a reencarnação, a vida além da vida. Aliás, Joana de Ângeles faz esse convite, reflete diariamente na vida além da vida. Mas para que, Nelson? Para viver mais lá do que aqui? Não! Para ter uma perspectiva diferente e sair só dessa questão aqui, que às vezes a gente fica assim, né? Só pensando no material, só se vive uma vez, é uma vida só, e naturalmente as nossas prioridades vão mudando. Por quê? Porque só se vive uma vez, eu não sei se tem vida lá, ou céu e inferno também, estou mais pecador do que qualquer um, do que o diabo, aí vem aquelas histórias, então, vamos aproveitar aqui e só gozar os prazeres da carne. Aí lá no moral é Jesus, né? Ele que sabe lá, estou longe. E aqui a doutrina espírita vai nos apresentar esse Jesus que sai da prateleira, sai do filme bonito do The Chosen. Mas é para quê? Para ser uma proposta de vivência diária. Nelson, mas eu estou longe. Eu também. Mas dá para fazer um esforço e chegar um pouquinho, se aproximar. Lembrando,
toda a exemplificação do Cristo, toda a passagem dele aqui, não é para ficar na prateleira, no altar, distante. É uma proposta realizável. Dá para fazer. O modelo do Cristo dá para ser para todos nós aqui realizarmos. Estamos longe? Estamos longe. Mas quando é que a gente vai se aproximar? Quando a gente quiser. Quando é que a gente quer? Cabe a cada um de nós se questionar e trabalhar nessa direção ou não. Ou ficar naquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí é aquele questionamento, leva para onde? Para onde é que a vida está me levando? E às vezes a gente está lá num lugar não muito legal, num desespero, numa dor enorme, para e se questionar assim, caramba, como é que eu vim parar aqui? Não sei como, mas está bravo, está difícil, eu estou em dor, em aflição, em sofrimento. Aí a gente lembra do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, lembra de Jesus, com aquela frase, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. O braço está sempre aberto, nos aguardando, os braços estão ali, ó. Agora a questão é, em que direção a gente está correndo? Nessa direção, desses braços abertos? Ou falando assim, não, agora não tem tempo. Daqui a pouquinho, Jesus, segura aí, mantém o braço aberto aí. Segura, deixa para depois. Pendura na conta, na próxima encarnação. Agora não, porque não precisa fazer, estou que resolver um negócio aqui, umas outras prioridades. Esse é um questionamento que eu convido a todo mundo fazer aqui. Não para se sentir mal de forma alguma, tá? Não sei como é que está batendo aí para cada um de nós, que eu estou falando aqui. Mas a ideia de ser um convite, esse convite amoroso, essa conexão com o alto, essa conexão com a espiritualidade de luz, com o nosso mentor, que vai sempre nos ajudar e está atento a essa elevação. Voltando aqui que eu já estou me perdendo, né? A gente vai falando, vai se perdendo, tem um roteirozinho para não me perder. Em casa, como é que eu faço, Nelson? Já sei na rua, que eu posso estar no RJTV ou lá no IEJA, no sábado de manhã. Já sei dos locais, da boate, da balada, né? Aquela pessoa que, poxa, que às vezes não está tão legal, e uma outra, né? Tem as outras pessoas que assim, eu adoro estar perto daquela pessoa, poxa, eu adoro falar com fulano, é uma paz de espírito, me traz uma tranquilidade, é tão gostoso tocar com aquela pessoa, e aquela outra, nossa, só chegar de perto já parece que me dá uma coisa aqui. Tudo isso é para a gente estar atento. Em casa, como é que a gente faz em casa, no dia a dia? Em casa é assim, preste atenção, vê se vocês compartilham comigo, é assim. Eu vou pegar o celular em casa assim, tô de bobeira, aí pego o celular, aí fico só assim, ó, passando, né? Dando aquela olhadinha ali, só assim, né? No Instagram, no Facebook ali, rapidinho só. Aí eu olho, caramba, já passou uma hora. Caramba, nem percebi, uma hora passou. E eu tenho que ler, hoje eu vou ler o livro da Joana, principalmente os livros da Joana que são ótimos, né? Às vezes parece que ela está falando meio russo, meio chinês, que a gente não entende direito, né? Que é meio complicado. Aí eu vou pegar o livro da Joana. Aí eu abro o livro da Joana e começo, eu vou fazer a minha leitura. Aí eu sento, meu espaço, minha leitura. Aí eu começo, uma página, duas. Aí eu olho no relógio, caramba, só passou 5 minutos, não consigo nem me concentrar. Aí eu começo a ler, aí daqui a pouco eu já estou pensando já na morte da bezerra, lá no bolo que eu tenho que fazer, e as compras, e o boleto que eu tenho que pagar, e amanhã no final de semana, aí caramba, mas aí já me perdi e falo assim, não dá, é muito difícil, está pesado demais, só 5 minutos, olha que engraçado. Como é que parece que fazer um esforço nessa direção, no conhecimento, levando, que cansa, claro que cansa. Porque sai dessa mesmice que a gente está, das pequenezas da vida, de compartilhar coisa do meme, né? Não estou falando mal do meme não, que eu gosto também, tá, gente? Atenção. Mas a atenção aqui é o seguinte, é para se esforçar um pouquinho nessa direção, porque nesses 5 minutinhos que seja, é quando a gente vai possibilitar o contato com o alto, com o nosso mentor. É nesse momento que a gente vai sair dessa vibração que a gente está aqui, ou muitas vezes aqui, que é o mais fácil, e tá aqui, levar um pouquinho esse patamar. E é nessa hora que vem aqueles pensamentos muito bonitos, que a gente fala, cara, que coisa boa, que ideia boa que eu tive, né? A gente adora o mérito, né? Eu fico pensando na hora de espiritualidade e ia ficar só assim.
Ah, meu Deus. Orgulhoso, está querendo tirar o mérito para ele. Sou eu aqui que estou ali, ó, ajudando. Mas enfim, importante a gente ter essa percepção, essa noção. Para quê? Para fazer melhores escolhas. Por isso que eu quero provocar aqui, suscitar essa atenção. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu separei algumas perguntas aqui que eu achei interessantes, que são questionamentos que muitos de nós fazemos. Na 495, Livros Espíritos 495, pergunta assim, vou resumir a pergunta aqui, tá? Mas ele pergunta se os espíritos protetores, por um acaso, nos abandonam. Do tipo, cansei, né? Que acontece muito, né? Você fala assim, caramba, eu fazia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Bom, não dá, né? Batendo, como é que é? Murro em ponta de faca. E a espiritualidade nos responde que não nos abandona, jamais, mas se afasta. Se afasta. Penso eu, imagino, que como aquela criança rebelde que muitas vezes nós somos, teimosa, sabe? E a gente quer permanecer no erro, naquela decisão não muito legal, o que quer que seja, a espiritualidade fica ali do lado, como um pai, aguardando o momento. E que momento é esse? Às vezes, infelizmente, é o momento da dor. Que a gente volta e lembra de Deus e cadê os céus. E é no momento que a gente abre de novo, se permite de novo entrar em contato com a espiritualidade de luz que vai ali nos orientar e se aproximar novamente, nos incluir, enfim, e trabalhar tudo que a gente pode trabalhar na nossa melhora. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu terça-feira agora, aqui na minha família, tá? Ela não está aqui, eu posso falar dela, mentira. Com a minha esposa, olha que engraçado. Terça-feira, minha esposa estava na cozinha, mexendo na louça, e aí colocou um copo daqueles pesados antigos, sabe? Aqueles vidro pesado. Eu não vi. Estava dando consulta. Caiu no terceiro dedo do pé dela e quebrou o dedo dela. Não quebrou o copo. Você vê que o copo é bom mesmo, aqueles copos antigos, né? Hoje em dia, os copos chineses, tudo você olha assim, olhou muito, já quebra logo. Não quebrou o copo, quebrou o dedo dela. Aí, enfim, levamos ela para tirar a radiografia, imobilizou, medicamento e tal, está lá com uma botinha agora, aquela coisa toda. Aí depois conversando com ela, olha que interessante a história de espírito protetor aqui de Anjos da Guarda. Aí eu falei, caramba, ela sabe, Nelson, o que aconteceu? Eu falei, o quê? Na hora que eu botei o copo, me veio na cabeça assim, não deixa o copo aí não. Mas aí, o que acontece? Aí eu falei, o espírito falando, a gente vai ignorando, né? Porque muitas vezes ele fala e a gente assim, bate no peito, deixa comigo, eu resolvo, besteira aqui, eu desculpa aqui, eu subo e tal. Aí conversando com uma outra amiga no sábado passado, na outra casa espírita, contei para ela dessa questão que aconteceu. Ela falou, olha, eu vou compartilhar com você. Eu, há 2, 3 anos atrás, fui subir num banquinho lá em casa para arrumar não sei o quê, e na hora que eu botei o banquinho, estava meio bambo, e me veio na cabeça, não sobe no banquinho que vai cair. Não, rapidinho, deixa que eu subo aqui. Aí subiu, caiu e quebrou. O calcanhar não, o pé, alguma coisa, não é exatamente. Mas o que eu quero colocar aqui? São essas pequenezas que a gente vai ignorando muitas vezes. Nosso anjo da guarda, os espíritos protetores que estão conosco, que a gente não, besteira, sai na cabeça. E principalmente, atenção, olha para você, do teu passado, e lembre daqueles momentos lá, de dor, de problema, de confusão, de briga. Não briga então, presta atenção momentos antes. Se não vê alguma coisa na cabeça, você não sabe, tipo, não vai lá, vai dar ruim. Segura a onda, calma, toma um copinho d'água, pega um copinho d'água do Chico Xavier aí, bebe aí uns 5 litros de água, calma esse coração. É ou não? Eu vejo umas carinhas assim, estou me lembrando que é verdade, o Nelson está falando, é assim mesmo. E é assim mesmo. Então tudo isso é para a gente ter mais atenção, prestar mais atenção como essa influência é constante e permanente na nossa vida o tempo inteiro. Não é só no momento mediúnico, no trabalho, onde a gente vai se disponibilizar para a troca com a espiritualidade. O nosso mentor, o nosso anjo da guarda, está o tempo inteiro conosco, lembrando. A gente acionando ele ou não, a gente se conectando com ele ou não, ele está ali, porque é a missão dele.
Vou voltar à pergunta que eu fiz lá no início. Ele está fechado conosco, e nós estamos fechados com Ele? Seguindo, como é que é a relação, a nossa relação com o mentor, com o nosso mentor? Isso é interessante, por quê? Sem querer julgar, tá, pessoal? Cada um tem a sua relação e assim que é. Mas vamos aprimorar, vamos afinar esse contato, vamos entender. Porque muitas vezes a gente pede mais ou agradece também. Como é que é a nossa matemática aí? A gente pede mais ou agradece? Interrogação. Será que a gente lembra de agradecer? Para pedir é fácil, né? Pedintes que somos. E agradecer as benesses que nós já temos na nossa vida, as alegrias. Ou será que a gente não consegue enxergar alegria nenhuma, benesse nenhuma, então é por isso que a gente não agradece também? Só para a gente pensar. E quando a gente pede, o que a gente pede? Como é que é essa relação? Será que a gente está pedindo para o nosso anjo da guarda para emagrecer? Essa é clássica, né? Será que a gente está pedindo para o nosso anjo da guarda, para o nosso time de futebol ganhar no domingo? Eu estou falando isso, o pessoal está achando que é brincadeira, mas quem trabalha em casa espírita, na caixinha de radiação, e lê os pedidos, já sabe disso aí, tá? Meu time ganhar no domingo para ser campeão. Parece brincadeira, mas é verdade. Tá? A gente pede, será que para ganhar na loteria, que vai resolver os meus problemas, pô, Mega Sena agora dá virada, ô anjo da guarda, dá uma moral aí, fortalece aí, ajuda nós. Como é que a gente se relaciona com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade de luz? Esse questionamento é importante a gente fazer e entender como é que é essa relação e como ele pode nos ajudar. Porque ele vai sempre nos atender, não o que a gente quer, mas o que nós necessitamos. Olha a diferença. Aí às vezes a gente briga, né? Porque o anjo da guarda não está me escutando. Estou gorda, não ganhei na loteria e meu time foi eliminado agora no domingo, perdi o campeonato. Ah, meu anjo da guarda, estou de mal, corta a relação aqui, ó, corta aqui. Então vamos entender a dinâmica da vida, esse propósito mais elevado, que é a encarnação, que é a vivência, entender que ele vai estar sempre nos ajudando com aquilo que nós necessitamos, principalmente para dar força, para dar estrutura, para a gente continuar a nossa caminhada mais firme. Vamos lá, vamos seguindo. Espíritos simpáticos. E espíritos simpáticos é interessante. Por quê? Espírito simpático é que nem aqui. Como é que é aqui? Vamos falar aqui no plano encarnado. É assim, fui com a cara do fulano, nossa, cheguei ali, não gostei, não sei, o santo não bateu. O santo não bateu, não é? Ou então acontece ao contrário, um processo muito natural. Qual é? Eu gosto do fulano de graça. Gosto do fulano de graça. Não sei porquê, nossa, aquela vibração, eu estou simpático, eu não consigo explicar, mas tem uma coisa ali que eu não consigo explicar. Isso no plano encarnado, né? Para a gente tirar aqui uma referência. E no plano desencarnado, como é que é? Aqueles espíritos que se conectam conosco tem muito a ver com o nosso íntimo, quem nós somos, o nosso pensamento, a nossa vibração, aquilo que nós gostamos. Então os espíritos simpáticos, por exemplo, aqui, imagino que está todo mundo aqui, comunga, ou tem a ideia, ou simpatiza com a doutrina espírita. Então quem está aqui? Espíritos que também simpatizam e que se conectam conosco. Isso para um lado bom e para o lado ruim também. Então é importante a gente ter atenção dessa afinidade e dessa vibração, como é que acontece, como é que esses relacionamentos se estabelecem entre o plano encarnado, nós encarnados, e o plano espiritual, para perceber melhor e entender o que a gente quer e com quem a gente quer se conectar. E como é que a gente faz isso? Ter atenção aos nossos pensamentos. O que late do nosso pensamento é aí que você vai entender quem é que está conectado contigo. Aquela velha história, diga o que pensas, que te direis quem está aí com você. Mas é mesmo assim. De acordo com o nosso pensamento, com a nossa vibração, aqueles espíritos que vão ter que estar conectados conosco. E digo mais, do plano espiritual, quando a gente se desencarnar, as colônias, é de acordo exatamente com o nosso pensamento, a nossa vibração. O que eu quero dizer? Essa é uma parte que o pessoal não gosta muito, mas é verdade.
Se você não gosta muito de você hoje, você acha que teu pensamento não está legal, tua vibração não está legal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando desencarnar, vai ter um monte de gente igualzinha a você. Se você não está gostando muito hoje, aí o que você está vendo? Dá uma trabalhada aí, dá uma melhorada. Porque no plano espiritual, nós estamos classificados, divididos pela faixa de pensamento e pela faixa de vibração. Aqui a gente tem essa grande salada de frutas, aqui a gente tem essa misturada aqui, boa, que tem espíritos vibrando mais no alto, mais embaixo, mais evoluídos, menos evoluídos, mas de alguma forma todos nós aqui não estamos à toa. Tiramos espíritos missionários, claro, todos aqueles que estão aqui para provar, espiar, tem que aprender alguma coisa e a gente não caiu aqui. Vou falar outra coisa que o pessoal não gosta muito, mas olha, não caímos aqui da boca da cegonha, tá? Porque às vezes ele tem essa impressão, né? Poxa, vim parar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Devo ser de outro mundo? Que azar que eu dei para cair nessa família? Olha a família do fulano, tem uma mãe e um pai assim, olha meu pai e minha mãe. Poxa, tem todas as condições, eu não tenho. Esse cair da boca da cegonha é exatamente o que nós precisamos. Todas as condições pré-estabelecidas num planejamento reencarnatório lá atrás, consciente ou não consciente, para quê? Para a gente crescer e evoluir. Porque muito daquelas questões que a gente pensa assim, se eu tivesse isso na minha vida, ia ser mais fácil, ia ser melhor. Talvez seria mais fácil, mas eu pergunto, será que a gente ia ter a mesma oportunidade de evolução que a gente está tendo? Isso o pessoal não costuma pensar, né? Claro, se a gente focar só no material, o que eu quero? Eu quero dinheiro, poder, fama e mais facilidades. Atenção, o pessoal mistura muito felicidade com facilidade, tá? Claro que dinheiro vai trazer facilidade, acesso, bens de consumo, qualidade de vida, medicamento, tudo. Aqui não é o voto de pobreza, a questão não é essa. Mas a gente mistura muito, acredita que aquele que tem facilidade é mais feliz. E não é bem assim. É assim sim. Então eu vou trazer só um dado aqui para rebater esse pensamento. Os países que têm mais ricos, onde as pessoas têm maior acesso e mais facilidades, principalmente os países nórdicos da Europa, Japão, são os países com maior índice de suicídio. Por quê? Porque a questão não está no externo, a questão está aqui dentro, está no interno, na gestão da nossa vida, do nosso eu, da nossa harmonia, da nossa tranquilidade, ou não, com ou sem dinheiro, tendo mais acesso ou menos acesso. Então não confundamos, que é muito fácil confundir e acreditar que a fulaninha lá do Instagram, o famoso, a famosa que tem dinheiro, tem status, aquele sim é feliz, eu estou aqui na desgraça na minha vida. Aquela pessoa lá que, poxa, tem um marido, bem casado, um filho bonito, naquela foto bonita no Instagram, que é o grande palco, claro que a foto é bonita, né? Aí você olha para o lado e vê os teus filhos remelentos, aquele marido feio, na desgraça, e fala assim, caramba, que vida desgraçada também. Não é verdade? Por quê? Porque a gente vai se espelhando numa base comparativa alheia, muito focado nessa questão material, acreditando que o que projeta para a sociedade é que está tudo muito bem, muito bom. E se perde, é fácil se perder, é difícil estar atento, entender que todos nós temos dores, todos nós temos o nosso quinhão, as nossas dificuldades. Vamos seguindo, já está quase na hora. Bem, espíritos familiares, isso é muito bom, espíritos familiares, porque é o seguinte, espíritos familiares, a nossa família espiritual é muito maior do que a família corporal aqui que nós conhecemos. Isso quer dizer, dentre várias encarnações tivemos várias famílias e às vezes espíritos vão de família em família, permanecem conosco por diversas encarnações. Muito provavelmente vocês hoje, todos nós temos, principalmente na ciência da afinidade, aqueles espíritos afins que nós já estamos juntos há muito tempo na caminhada e nos damos muito bem. Para quê? Para um dar estrutura, para o outro sustentação, apoio nas dificuldades na caminhada, nos problemas da vida. Como também tem o outro lado, tá? Sabe o outro lado? O outro lado é aquele barulho que a gente arrumou, que deu ruim lá atrás da encarnação, a gente falou assim, nunca mais vou olhar para a cara dessa desgraçada dessa fulana. Nunca mais. Aí foi nunca mais. Aí
Teve aquela briga na encarnação passada. E o 5 canais durou 50 anos. Eu, no espiritual também, fiquei intrigado. Não quero saber dessa fulana, estou com raiva, ódio. Pronto. Aí o que acontece agora nessa encarnação? Nasce juntinho de novo para aprender a amar todo mundo. Aí tem às vezes ali aquela repulsa natural no ambiente familiar também. Atenção. Muito normal nós temos dentro do nosso seio familiar espíritos afins, esses que naturalmente têm uma afinidade, uma troca boa. Estou falando de sentimento, tá? E temos ali aquele também que eu não vou para a cara desde sempre, que tem aquela repulsa. O aprendizado é sempre na direção do amor, e a espiritualidade vai nos fornecendo essas oportunidades dos reencontros, fortuitos ou não tão fortuitos assim, felizes e não tão felizes. Porque cedo ou tarde todos nós chegaremos onde o Cristo se encontra hoje. O amor que ele vivencia, que ele sente, que a gente está engatinhando ainda aos pouquinhos, entendendo o que é amor, amando às vezes o nosso filho, amando às vezes o nosso marido, o nosso esposo, o nosso time de futebol, o nosso bairro, o nosso país, a gente vai aprendendo a amar o nosso gato, o nosso cachorro. Mas com o Mestre Jesus a gente entende que vai ampliando um pouco mais. Então a gente está nessa direção, caminhando. Joana fala muito isso, dos níveis de amor, dessa caminhada no amor. 512. Os espíritos protetores, esses que estão conosco, que vão se ligar por pensamento e sentimento, eu já falei isso, vou repetir. O que nos conecta à espiritualidade, seja espiritualidade de luz ou de sombra, é o nosso pensamento. É esse pensamento que vai gerar a nossa vibração. Então tenhamos atenção ao que? Ao que nós estamos pensando, o que nós estamos vibrando, e ter atenção a esse quilate, esse patamar de conexão uns com os outros. E na pergunta, eu colhi para 512, né? E na pergunta 500, que eu separei aqui também, Kardec pergunta da necessidade do anjo guardião, se nós temos a necessidade mesmo de ter, e a espiritualidade nos responde que sim, nessa encarnação, quase que respondendo que crianças que nós somos, necessitamos, querendo ou não querendo, desse guia, desse orientador, desse anjo para estar ao nosso lado. Resumindo a história toda, já falei bastante, já está no nosso horário. A ideia aqui é pensar, a ideia aqui é entender e se questionar: como é que eu posso me aproximar ainda mais do meu anjo guardião, dos espíritos protetores, de tudo isso que é bom, que é gostoso demais, não esquecendo, relembrando, afinando, mantendo mais constância nesse relacionamento. Eles estão sempre de braços abertos, dispostos a nos ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da reflexão, do que eu pensar, e vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda antes que eu esqueça. Quem quiser, me segue lá no meu YouTube, nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Tem bastante palestra, estudo que eu faço, que eu já fiz. Tem um programa que eu apresento também, o Resenha Espírita, e o bate-papo com o João de Ângeles. Aliás, amanhã, às 17 horas, vai ter o programa com o Sérgio Cherce, que é um médium de cirurgias espirituais lá de São Paulo, São José do Rio Preto. Vai ser um bate-papo bem legal, é uma conversa que a gente faz. Eu convido a todos a me seguirem e acompanharem um pouco mais dessa divulgação do programa, tá bom? Obrigado a todos. Bom dia.